Olá Portugal, alô Brasil, esta é Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 61 da segundona Conect TV. Hoje vamos conversar com o Mister Luís Coelho, do Trevo de Messines, sobre a segundona. E vamos ter o recuperado Walter Colasso para analisar a oitava jornada da segunda fase com as ligas de ouro, prata e bronze. Hoje temos connosco o Mister Luís Coelho, técnico da União Messinense, para falar sobre o clube e sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos aqueles que me estão a ver e a ouvir. Obrigado pelo convite. Isto é sempre, eu acho que faz-se aqui um grande trabalho, dá-se visibilidade quer à primeira distrital, quer também à segunda distrital, e dá-se aqui visibilidade às vezes a uma competição que já teve mais visibilidade no Algarve, e que por vezes não tem, não se dá a importância que tem. Eu, quando por lá passei, havia muito mais meios de comunicação social, que é o Campeonato Nacional de Portugal, e vocês divulgam, quer a Primeira Liga, quer a Segunda Liga, quer a Liga 3, tem um palco preferencial que é o Canal 11 e mesmo os jornais, e vocês aqui fazem um trabalho excepcional nesse caso. Aliás, valorizaram e muito bem, quanto a mim, a grande prestação que foi do Grupo Desportivo de Lagoa, e só nos fica bem reconhecer também o trabalho que é feito pelos outros. Muito bem. Mister, depois da paragem forçada com a saída do Silves, o regresso na segundona para promover, digamos assim, o Messinense. O convite prevê que tipo de objetivos? Não, é mesmo. O objetivo, para já, a paragem forçada no sentido de que havia um momento de saída, e foi o momento exato para sair, e depois os dois convites, essencialmente, que surgiram, não é que não tivessem sido e não fossem valorizados por mim, mas naquele momento era um momento mesmo de paragem. Era um momento em que eu devia refletir e parar, descansar, estar mais perto da família, mais perto de pessoas também que dificilmente nós estamos quando há treinos. E, portanto, esse foi um momento que tentei aproveitar ao máximo precisamente para isso. Logo de início até não me correu muito bem, porque senti com a falta um bocado do espaço do treino, do espaço dos jogos, e entrei ali numa fase até que não foi muito boa para mim, mas o Messinense surge numa situação em que eu tinha pensado, bom, esta época se calhar já não vou mesmo treinar, mas o Hélder e o Nuno, os dois Nunos, fizeram-me o convite e a situação era e é, vamos ver até ao fim como será, não é? De subida de divisão, quer dizer, nós tentarmos subir de divisão. E foi isso que fizemos e é isso que estamos a tentar fazer, subir de divisão. Continuamos neste momento, não a depender de nós, quer dizer, quando se deixa de depender daquilo que é a sua equipa, as coisas tornam-se muito mais difíceis, não é? E claro que este é um momento muito mais difícil para nós. Mister, no mini torneio de 10 jornadas, entrar para disputar novos jogos, não é tempo escasso para grandes transformações? E que grupo de trabalho é que encontrou? Não, o grupo, começando por aí, o grupo é um bom grupo de trabalho, é um grupo excepcional, tentou isto e tenta dar o seu máximo, tem muitas presenças ao treino, uma coisa que eu notei com agrado, portanto, até esta fase, os jogadores são jogadores que participam no treino e que constantemente estão no treino. É um grupo que é muito unido, talvez dos grupos mais unidos que treinei. É um grupo que sabe aquilo que tem que conquistar. Nós nesta fase, em relação à própria situação em si, daquilo que é o União Desportiva Messinense, há aqui uma coisa que é muito importante frisar, que eu acho que é importante frisar neste momento, que é a forma como os adeptos têm procurado levar a equipa, e isso é fundamental. Eles cobram, mas também, ao mesmo tempo que cobram, são elementos que sabem que nós trabalhamos com um objetivo claro de poder subir de divisão. Eu acho que aqui, em relação a isso de um torneio, depois todos os jogos são decisivos, não é?
Eu só apareço porque após a primeira derrota, ou existiu uma derrota, há um convite, há um aceitar desse convite. Claro que há ali algumas coisas que nós começamos por analisar e tivemos alguma dificuldade. Nós hoje sabemos melhor o valor da equipa e aquilo conforme podemos jogar, não é? Hoje conseguimos olhar para a equipa e dizer, bom, nós só podemos jogar deste modelo, este é o nosso modelo. Porque tu, claro, evidentemente, se treinas o Benfica, tens um tipo de jogador. Se treinas um Silves ou um Ferreiras ou um Imortal, tens outro tipo de jogador. E aqui nós temos outro tipo de jogador. E temos que verificar também algumas situações em relação à própria estrutura da própria equipa, a idades, o que fazem, o que é que cada um faz, porque isto são todos trabalhadores. Portanto, isto é preciso ter aqui algum cuidado, não é? Nós não sabíamos que tipo de trabalho tinha sido deixado antes. Fomos à procura de fazer o nosso trabalho. Fizemos o até agora bem, quer os jogadores, quer a direção, que também tem muito valor nisto. Nós fizemos o melhor que podíamos até este momento. Tivemos momentos. Não tivemos momentos. Nós até agora não tivemos assim um momento difícil de relação com um jogador ou com a equipa. Que é raro numa equipa que tenta subir de divisão, porque isto acontece sempre, há momentos de maior tensão. E mesmo nos momentos de tensão, eles correspondem e sabem e procuram elevar-se e serem melhores no próprio momento. Portanto, é difícil, porque todos os jogos são decisivos, e vocês reparem, eu acho que o Armacense tem um grande mérito no meio disto tudo, ainda não perdeu um jogo. Isso foi sempre somando pontos, é mais um ponto, é mais um ponto. Nós, quando entramos, perdemos logo com o Gui bem, podíamos, na final da primeira parte, podíamos estar fora do jogo, completamente fora do jogo. Levamos o jogo até ao fim e depois, numa carambola, podíamos ter empatado, sem merecer. Não eram... O resultado acaba por ser justo. O melhor jogador em campo, para mim, foi o nosso guarda-redes, nesse jogo. Portanto, nada a dizer. Quando se perde 2 jogos, torna-se tudo muito mais difícil. Quer dizer, a tua margem é muito mais curta, é mais difícil. E nós levamos ali um certo tempo que era natural de conhecer os próprios jogadores. Hoje há jogadores que jogam em posições totalmente diferentes e dão outra projeção à própria equipa. A equipa é mais equipa. Estou a dizer em relação não àquilo que eu nunca vi, mas em relação à primeira jornada com o Guia. Atenção, para nós, não é? Não estou a falar do tempo anterior. Do tempo anterior não posso falar, nem quero falar, não tenho nada a ver com esse tempo anterior. Respeito quem lá estava e o trabalho que a pessoa fez. Ficaria-me... Porque eu não sou assim, nem nunca fui assim. Eu já entrei, já saí e é mesmo assim. Agora, levamos um certo tempo que era normal. Tivemos a sorte, para mim, de que a seguir ao Guia isto parou. Tivemos ali 2 semanas de trabalho, ou seja, demos 6 treinos. Não fizemos nenhum jogo porque não conseguiríamos fazer jogo. Não era um momento, era um momento da equipa descansar, serenar a cabeça. Portanto, naquele fim de semana que não houve jogos, nós não fizemos nenhum jogo. E houve equipas que o fizeram e muito bem. Porque continuaram a competir. Nós preferimos não competir e o resultado deu-nos razão. A ida à Armação, ou salvo foi a Armação ou Corte, já não me recordo. Sei que o resultado deu-nos razão naquilo que fizemos. Pronto. E os jogadores também desaluviaram, saíram do espaço deles, uns foram com as famílias, porque é importante também. E nós, esses 6 treinos damos para conhecer e para modificar. Aliás, no outro jogo a seguir fomos jogar a 5, com uma estrutura diferente. Precisávamos de pontuar, precisávamos de não perder. Precisávamos perceber o jogo, de entender, era um momento que não podíamos estar hoje, ou melhor, não podíamos estar na jornada anterior a disputar com o Armacense se perdéssemos em Armação. Vamos perceber que vínhamos 2 derrotas, já havia ali uma coisa que travar. E depois havia o que acontece nisto é que, mas isto é um dado para todos os treinadores, tu tens o tempo, tu precisas de timing, algum timing, para perceber o que é que tens à tua frente e para perceber a forma como vais jogar. Se vais pressionar mais à frente, se não vais. Se os teus defesas direitos e esquerdos conseguem subir ao mesmo tempo e depois baixar de uma determinada forma, se conseguem entrar pela direita, se vais entrar mais para a direita do que pela esquerda, como é que vais posicionar o meio, portanto, que meio é que tens, se tens um meio com um 6 que sai logo em ataque ou não, consegue logo colocar uma bola jogável ou não, portanto, tudo isso, pronto, mesmo eu já conhecendo alguns jogadores, mas eu não conhecia outros, não é? O Flaviel eu não conhecia, um jogador extremamente interessante. O Peixinho conhecia, o Sestelo conhecia, o Vilarinho conhecia, o Luizinho mal. Perdemos logo o Zé Calanga neste jogo, que eu acho que era um jogador importantíssimo. Perdemos logo no jogo com o Guia, ele entrou e acabou por fazer ali uma fissura no pé, até hoje ainda não recuperou. Portanto, é um jogador
numa estrutura muito, muito limitada, porque estas equipas são muito limitadas, não é? Tu se tirares ao Armacenense, eu tiro-te 2 jogadores e a estrutura fica limitada. Não te vou dizer quem são, mas toda a gente percebe que fica limitada. Não é? Epá, é ver mais ou menos o que vocês acham. Aliás, um deles não jogou connosco e a estrutura ficou limitada lá em Armação. Portanto, é só perceber a dinâmica, não é? Porque há jogadores, epá, nem todos têm. Se nós temos um Sestelo, devíamos ter 3 ou 4 Sestelos. O Sestelo agora, neste jogo, teve que fazer ali 3 ou 4 posições, porque eu tive que mexer de um lado, para depois mexer no outro, para depois pôr no outro. Pronto, é a estrutura que é. Agora, eu acho que esta direção teve este mérito, transformar isto, e viu-se agora a quantidade de pessoas. Eu lembro-me um campeonato nacional quando tive no Mecinense. A estrutura que estava lá a ver o jogo, lembro-me isso. Aliás, a estrutura da claque, lembro-me isso. Lembro-me os tempos do campeonato nacional, quando tivemos no Nacional na segunda divisão. Pá, aquilo é fenomenal. Eu gosto de jogos com pessoas. E acho que os jogadores também é o que pretendem. E Mister, nesta Liga de Ouro, quando faltam disputar 6 pontos, perdão, a União Mecinense tem um atraso de 6 pontos para conseguir o tal apuramento desejado. E na próxima jornada vai visitar o Loutano. E a conversa agora é uma conversa a 3. Como só se tiver a colocar a equipa de arbitragem aí, é uma conversa a 2. Nós e o Loutano. A 3 e a arbitragem. Sim, mas tem que meter também o guia, Mister. Quando falta... eu vou lhe dizer o porquê. Eu percebo a ideia, mas quero dizer, se nós temos mesmo que ganhar por 2 de diferença, e é isso que temos que tentar fazer. Repare, se nós ganharmos por 2 de diferença, não podemos deixar o Pássaro fugir. É impossível. Se deixássemos o Pássaro fugir, eu deixava o futebol. Mas digo-lhe aqui claramente. Só se levasse uma razia na equipa. Isso declaradamente eu digo. Tinha que deixar. Era muita incompetência da parte de quem treina. Chegar. Bom, tínhamos que pôr 1000 pessoas dentro do estádio. Tínhamos que pôr 1000 pessoas dentro do estádio. Tínhamos que criar um... Nós agora temos um jogo, não vale a pena estarmos a pensar no outro. Eu percebo a ideia dos 3 e percebi logo a ideia, depois estava a brincar. E eu percebo a ideia do guia. E o guia, eu já disse aqui, o guia, no primeiro jogo que fizemos lá em casa, se na primeira parte nos tivesse posto fora do jogo e o nosso guarda-redes foi o melhor elemento em campo, estava tudo correto. Eu disse isto no outro dia ao treinador do guia. Vocês e agora no jogo em casa, nos momentos iniciais do jogo, tiveram outra vez essa oportunidade. Deixaram-nos vivos até conseguirmos fazer o que fizemos. Portanto, repare, agora, não vamos tirar, nem se pode tirar mérito a nenhuma destas equipas. Nem ao guia se pode tirar mérito. Mas todos sabemos a estrutura que move o Loutano. Portanto, nós estamos um pouco condicionados, não vamos oferecer nada a ninguém. Nós temos, milagres acontecem, não há impossíveis. Não há impossíveis. E no futebol não há impossíveis. A Grécia foi campeã da Europa em Portugal. Portanto, não há impossíveis. Agora, há dificuldades. E agora vamos ver como é que nós conseguimos preparar o jogo, não é? Para enfrentar estas dificuldades e trazer de lá os 3 pontos, e mais acrescentando aos 3 pontos 2 golos. Estão a perceber a ideia? Portanto, e a partir daí eu percebo que se coloca o guia, mas é mais difícil, Emílio, ou Walter, é muito mais difícil, não é? Porque é uma conjugação de resultados para que seja... Já é uma conjugação de resultados para que seja o União Desportiva Mecinense. Imagine a conjugação de resultados que é para o guia. Não é só ganhar em armação, é depois também ganhar o Loutano. Porque a última jornada está correta ou não está? Que eu estou a pensar. E o Mecinense ganhar o Loutano e não ganhar na última jornada. Isso mesmo, pronto, isso mesmo. Pá, não é fácil. Eu acho... Não tirando valor nenhum. Se pudesse, tinha alguns jogadores do guia na minha equipa, atenção. Portanto, não tirando mérito nenhum ao guia. E eu já falo sobre isso. As equipas todas, podia qualquer uma ter subido de divisão neste momento. Todas as equipas têm o seu valor e podiam qualquer uma ter subido. Às vezes as coisas não correm como a gente pensa. Já lá. Mas se quiser referir ao Loutano, é isto. Nós vamos com um objetivo claro. Não é de ganhar por 2. E eles sabem disso também. Sabem que nós somos assim.
E se mostrasse mensagens nossas e situações nossas, nós acabamos o jogo e começamos logo a trabalhar na nossa cabeça. Não há ali, não vale a pena estarmos a fazer, ter um enterro de luto. Isso não existe no futebol. Tu tens sempre uma segunda oportunidade. Dificilmente entras num balneário e consegues demonstrar outra presença. Mas no futebol tens sempre uma segunda oportunidade. O jogo começa 0-0. E vamos com as armas que temos. O Bahia podia jogar algumas, mas... E mestre, como é que foi o jogo com o Armacenenses? Era um jogo decisivo. Bom, o jogo com o Armacenenses, nós complicamos muito o jogo com o Armacenenses a partir do momento que tivemos aquelas expulsões na guia. Nós ficamos sem dois jogadores, que era o Flaviel, que era o Tariq, o central, o Tariq, que não era central, jogava a meio, mas nós não estamos a jogar agora com central, e daí vem os resultados, quando vocês falam de não sofrermos gol, vem muito desta nova posição dele. Claro que ele não joga sozinho, mas demonstrou o jogador que é na guia, enquanto esteve lá, enquanto não foi expulso. Eu acho que nós aí complicamos. O Peixinho acabou por apanhar um amarelo também, em que nos complicou, ficou com o oitavo ou nono amarelo, salvo erro, ou o nono amarelo ou o oitavo, pronto. Ganhou um jogo. O Flaviel, segundo amarelo, vermelho, e o Tariq, um vermelho direto. A partir daí perdemos 3 jogadores, não é? 3 jogadores, já temos 2 jogadores, que anda a jogar ali muito esforçado, que é o Sestelo. Tem jogado ali muito esforçado mesmo. Ele é daqueles jogadores que é mesmo do clube, ele é mesmo do Messinense. Pronto, ficamos muito condicionados para o próprio jogo. Eu acho que enfrentamos o jogo da melhor forma possível até. Conseguimos, a nossa cabeça andou sempre ali. É engraçado que eu falei com 2 ou 3 jogadores e eles disseram: mister, nós também andamos aqui na nossa cabeça a ver como é que a equipa era formada. Eu disse: pois, e que grande dor de cabeça. Eu imagino a dor de cabeça que vocês tiveram. Eu disse: pois, a gente teve aqui no treino, olha, fomos através do treino. Mas não foi... Os treinos não foram conclusivos, mas acabou o jogador que foi jogar naquela posição, aquilo fez-nos mexer ali numa série de estruturas. Nós tínhamos pensado atacar o jogo de uma determinada forma e pronto, e fez-nos mexer ali muito na estrutura. Mas o jogador que foi para lá cumpriu defendendo-se, estão a perceber? Ele cumpriu o lugar, mas ele defendeu-se sempre em relação ao lugar. Ele arriscou pouco no lugar em que jogou. Pronto, e é normal e é respeitável. Isso tornou-se muito difícil, claro. E depois, nós ao intervalo mexemos, tivemos de tirar o Sestelo de uma posição que ele é muito importante para nós, mas não tínhamos solução, era por ali. Tivemos que o tirar, pôr outro. Um jogador que consegue jogar na frente, mas não consegue jogar noutra posição que não seja na frente. E, portanto, tivemos de tirar o Sestelo da frente, de ataque. Tirá-lo da frente de ataque é tirar o Sestelo, às vezes 30, 40 metros, ou seja, são mais 10 ou 20 metros que ele fica longe da baliza, estão a ver? Ficando mais de 10 ou 20 metros longe da baliza, a coisa se complica assim por cima de um jogador que pode estar à beira de uma ruptura. Não é uma coisa assim... eu acho que, todos eles, alguns têm jogado mais tocados, mais lesionados, mas pronto, eu dou valor a estas coisas. Não era todos os jogadores que sacrificavam-se. Há jogadores que têm uma dor e encostam logo. E há jogadores que têm uma dor e continuam. O espírito de sacrifício é importante para quem quer subir divisão. E eu dou-lhes parabéns por isso e aos outros também. Sentar a referir nomes. Um até vai jogar outra vez e depois dão-lhe logo ali um toque e arrumam logo com ele. Isso é fundamental isto. Como é que eu posso vos dizer? As equipas todas têm este problema. Tirando que depois as equipas B têm mais soluções que todos nós, não é? É normal que tenham. Pronto. Mas nós temos os nossos recursos e é com esses recursos que lutamos. E é isso que tentamos fazer. Portanto, mas não há que tirar valor a nenhuma das 6 equipas que estão aqui presentes. Não sei se respondi à pergunta. Sim, respondeu. Sim. Respondeu sim, mister. E em relação à concorrência, que análise faz da concorrência destes sexteto?
Eu só vi esta época 2 jogos da primeira distrital e não tinha visto nenhum jogo da segunda divisão. E a segunda divisão que me deparei foi nos outros anos, quando estive na primeira, que fazíamos alguns jogos. Mas claro que nós temos pessoas que conhecem jogadores da segunda divisão, que é para depois também às vezes irmos buscar esses próprios jogadores, não é? Temos sempre pessoas que vêm e falamos com o A e com o B. Aquilo que eu reparei, e eu só joguei até agora, portanto falta-me defrontar 2 equipas nesta que é o Loutano e o Corteira. Eu diria que é isto, qualquer uma destas equipas podia ter subido de divisão. Eu acho, eu ouvi falar muito bem do Corteira. Ouvi mesmo falar muito bem do Corteira. Houve ali uma fase, o Corteira parece-me que estava muito bem e depois por qualquer motivo caiu. O motivo deve ter sido os jogadores que se lesionaram e que eram fundamentais, julgo eu. Por exemplo, no jogo contra nós eu notei isso, né? Havia jogador, o Kef não estava, eu tinha visto agora queria dizer o nome, também tinha jogado na frente e muito bem, até me surpreendeu, também só entrou contra nós e parecia-me tocado. Portanto, estas coisas, só que isto é um campeonato muito longo, há ali uma primeira fase, depois há ali uma primeira fase em que tu tens jogos muito fáceis, ou mais fáceis, pronto, muito fáceis não, mais fáceis. E isso torna o quê? Os jogadores pensam, aquilo é um jogo fácil, não é? É um jogo fácil e mesmo durante o treino, se calhar não há tanta adrenalina, tanta agressividade no próprio treino, tanta concentração, tanto foco no treino. E quem quer subir tem que estar sempre focado. Porquê? Porque depois quando te aparece, eu acho que aqui o Armacenense teve esse dom. Pelo menos do que eu ouvi falar e do que falei com o Pituca, pareceu-me que teve esse dom, que é o quê? Não teve sempre os jogadores muito focados, porque eles sabem que chegando a esta fase, isto é uma fase em que todos os jogos são jogos difíceis. Então, quanto mais focado o jogador tiver, mais preparado está para esta fase. Isso é fundamental. Tu preparares-te logo anteriormente. Mesmo naqueles jogos que tu achas, não vamos dizer que são mais fáceis, mas são mais acessíveis. A diferença dos jogadores faz com que o jogo seja diferente. Puxo sempre para aquele lado, não é? E houve resultados assim. Não facilita. Porque do outro lado não tem tantos jogadores com capacidade, não é? E então isto faz diferença depois, ou seja, tu chegas a esta fase em que o jogador tem que estar concentrado, hoje, sábado joga, recupera e volta a jogar, e tem que jogar com o mesmo grau de concentração que jogou no jogo anterior, porque agora não é, agora temos um derby, mas agora temos um jogo com... Não, todos estes jogos são derbys, não é? São derbys no sentido de que a situação pontual leva a isto. Tens que estar sempre a trabalhar este aspecto. Sempre a trabalhar este aspecto. E é assim, porque tu não deixas de subir, porque isto é uma fase a 6. Começa tudo com 0. É diferente. Chegares uma fase a 6, em que depois ficas com os pontos que vêm da outra fase. Aqui não, começa tudo do 0 e os jogos vão ser todos equilibrados. Todos. Tu vês isso. Podem depois no início acontece um golo, acontece outro golo e depois a equipa vai abaixo porque já traz um resultado mau do outro lado. Pronto. Estas são as coisas normais do futebol. E o mais difícil, quem foi? Destas equipas todas? Eu achei todos os jogos difíceis. Eu achei todos os jogos muito difíceis. Uns por uma situação, outros por outra. Nós temos tido dificuldade em ganhar os nossos jogos. E mesmo aqueles que perdemos, foi também os adversários a sentirem dificuldade em ganharmos. Portanto, os jogos têm sido muito equilibrados. Depois a tomada de decisão dos jogadores na zona de finalização é que tem definido muito. Nós temos tido situações de finalizar em que a tomada de decisão não foi a melhor. Mas cá atrás eu até nem posso dizer, por vezes, pronto, os pés de apoio estão mal, uma bola que deixamos circular da direita para a esquerda e depois volta ao outro lado e já estamos completamente fora de posição. Tem acontecido, mas não é por aí. Na nossa tomada de decisão, na zona de finalização, é que temos colocado algumas situações que nos levam hoje a ter os pontos que temos. Mas eu direi que todos os adversários, eu não coloco um adversário superior. O que eu digo nisto tudo é, o Armacenense foi superior nestes aspectos, estou a perceber, vem de trás, vem sempre a trabalhar e depois chegou à fase de
de procurar jogadores para potencializar mais a equipa, sabendo o que tinha falta, e encontrou-os. Foi buscá-los. Não é? Se vocês forem ver, vejam os jogadores que eles foram buscar após a situação de quando ficaram nos 6 primeiros. Portanto, e aí eles ganharam uma enorme dinâmica. Encontraram e conseguiram contratar os jogadores que lhes faziam falta para aquilo que eles achavam que era tentar subir de divisão. E é aí que ainda agora o Emílio dizia qualquer coisa como ali no jogo com o Loutano para outra fase. Isto já não há mais nenhuma fase. Ou é esta, ou sobe-se divisão ou não se sobe. E se não acontecer, temos que assumir que houve coisas que correram bem, coisas que correram menos bem, mas há um falhanço. Porque tu só cresces se assumires o falhanço. É assim que as coisas se fazem, não é chutar para o lado. Tu olhas e dizes, falhamos, e o que é que passou para falharmos? Agora, o que é que correu bem? O que é que correu menos bem e o que é que correu mesmo mal? E é aqui que, não é? Tu quer melhorar, mesmo que não ficasse. Nós vamos ficar em Messinos. Eu vou ficar em Messinos, foi uma das coisas que... Portanto, mesmo que não ficasse, eu tinha que fazer isto, para perceber e para poder evoluir. Imagina que para o ano contratava uma outra equipa para este género de situação. Calma, já passei por isto, sei que isto é assim. Eu também já tinha entrado. Já tinha saído de equipas, mas também já tinha entrado. Eu sabia que havia aspectos que eram iguais. Não é? Há aspectos que a gente sabe, o tempo que vai se levar, como é, pronto. Agora, sabemos é que isto é muito curto e temos que pedalar muito, temos que andar muito. Eu, quando cheguei, vou-vos dar um pequeno exemplo disto, que eu não tinha nada para medir. Mas tenho noção exata. Tu na primeira divisão corres X quilómetros, entre 12 quilómetros, no global, uma equipa individualmente, não é? Nós com o guia, que é o exemplo que eu dou, e disse a eles, nós com o guia corremos 40 km e o guia deve ter corrido 60. Há uma diferença de 20 km que fez com que eles ganhassem o jogo. Isto não é uma prova de atletismo. Não. Mas vejam as estatísticas. Vejam. E vejam os picos curtos. Vamos ver as coisas. Nós hoje fazemos mais quilómetros do que fazíamos. Pois claro, estamos muito melhor. Porque se não o fizéssemos, não temos condições. Depois dizem assim, a equipa está mais rápida. Depois é que o defesa direito subiu e desceu. Já está aqui. Pois já está. Ele fez quilómetros, tal. Voltou para trás. Foi lá à frente. A bola não chegou, mas veio fechar por dentro. Está fechado. Isto foi muito importante. A melhor avaliação de um treinador são os jogadores. Os jogadores é que podem fazer a avaliação, não é? E depois não é aquele jogador que diz, jogo, o treinador é bestial. Não jogo, o treinador é uma besta. Há outro tipo de avaliação para se chegar às coisas, não é? Está respondida à pergunta? Está sim, senhora. E, mister, em relação àquilo que estava a dizer e em relação ao futuro, como é que vai ser a próxima época? Não, a próxima época, eu quando entrei, eu digo nós somos 3. Mas o Sérgio tem que avaliar, por exemplo, ele quer avaliar, o Sérgio que está comigo quer avaliar e acha que gostava de uma coisa diferente. Está no direito dele. Não é? Portanto, o Ricardo quer ficar. Portanto, nós temos que ir à procura de outra pessoa para formar novamente um trio. Ou mais. Mas mais do que uma pessoa não dá. Só que estiver lá dentro e temos que puxar. Isto não estica, nada estica. Portanto, o que é que acontece? Eu, quando o Heller falou comigo, disse-me, se não conseguir-se este ano é para o ano. Eu disse, não, eu só quero falar deste ano. E depois tu logo avalias, porque a gente não sabe como é que isto acaba. Não sabemos. Eu podia estar lá 10 jogos e perder 10 jogos. Como podia estar lá 10 jogos, ganhar 9, subir divisão e dizer, espera, eu não vou meter aqui nisto de subir divisão porque vou aqui andar aqui, a rezar para ganhar jogos. Por exemplo, um exemplo que eu estou a dar. Não. Falou-se, é para este ano, vamos falar para este ano. Depois as coisas surgiram e fui convidado novamente, não, tudo bem, vamos continuar. Gostei, eles gostaram de mim, tenho uma boa relação com os jogadores, grande parte, vamos ver, estamos a decidir, se calhar todos gostariam de ficar, mas não será assim. Eu não sou, nem eles são ingênuos e também vão-se apercebendo das coisas, não é? Temos que reforçar, temos que olhar a direção. Eu gosto muito da direção, são pessoas de trabalho. O Nuno, o Zorro, que é a pessoa que está junto da equipa, excepcional, está a aprender também muita coisa.
E é normal, todos nós temos de ter este espírito de estar sempre a aprender. Eu também aprendi coisas na segunda divisão, normal. O treinador é treinador em qualquer divisão. E, portanto, vamos continuar na próxima época. Agora, vamos ver agora este jogo, o que é que vamos conseguir fazer. Se conseguimos um milagre ou não. E o milagre não é ganhar ao Lutano. O milagre é ganhar por 2-0 ao Lutano. Ou por 2 de diferença. E vocês percebem porquê, não é? Vejam a constituição da última equipa e vejam os jogadores de onde é que vieram. É para perceber o que é que estamos aqui, com o que é que estamos a lutar. Mas eles não estão mal, porque eles estão dentro do regulamento. Atenção, há um regulamento e eles estão a cumprir o regulamento. Tudo correto. O Lagoa está dentro do regulamento. Também, tudo correto. Independentemente de ter ido buscar jogadores com mais idade, em janeiro, e dizer que não quer subir de divisão, mas chegar ao balneário e dar uma palestra a dizer que quer subir de divisão. É enganar os jogadores. Engana-se até sem enganar ele próprio, não é? Mas é um cozinheiro. Cozinheiro, médico, comentador, de treinador vi muito pouco, se querem saber. E isto eu tinha que vos dizer. Não se brinca com o trabalho das pessoas. Vi um médico e outra coisa. Eu estou a representar o Messinense. Não se pode dizer que as minhas palavras... Não. Se a direção não concorda com as palavras do treinador, vem dizer claramente que não concorda. Se não se revê. Porque até se eu tivesse equipado, então ainda mais ainda. Não temos idade para isto. A pessoa diz que não quer subir, mas vai ao balneário a seguir antes do treino logo gritar, não, temos que subir e tal. Pois, claro que isto é um meio pequeno, tudo se sabe. E depois os jogadores que se traz com estatísticas que até tiveram que ser corrigidas, depois com situações que, se nós formos a ver, foram os jogadores mais velhos que vieram jogar à equipa mais nova. Não foi a mais nova que foram lá jogar à B, à A. Não foi os jogadores da A, da B, que saíram para a A, malta. Foi os jogadores da A, estavam em recuperação e outros sem estar em recuperação, que vieram jogar. Mas é permitido, está no regulamento. Não se pode é dizer coisas que são mentira. É isso que eu detesto, a mentira. Depois dizer que se pratica o melhor futebol. Não temos um barómetro para ver o que é o melhor futebol. E o melhor futebol que eu vi praticado nem foi deles, foi do guia. Nem foi deles, foi do guia mesmo. No primeiro jogo, vocês deviam ter ido lá ver. Agora, o que é que o guia, como é que o guia se perdeu nisto, não sei. Isto será um trabalho do treinador e tem muito trabalho dele. Agora, não podemos brincar é com as instituições que têm anos. E depois pessoas com responsabilidade de fato de treino e depois quem manda dizer não representa. Representa que estava de fato de treino e além de não estar de fato de treino, só está ali porque é treinador de um clube. Eu hoje só vim aqui porque sou treinador do Messinense. Portanto, tenho que ter cuidado com aquilo e a forma como vou abordar os assuntos. Não é de ânimo leve que se vem aqui a armar em médico, contabilista, tesoureiro, comentador e de treinador zero. Isto é que é mau, pessoal. E darmos voz a estas pessoas ainda pior. Porque eu não vi uma ideia de futebol. Bom, percebi que não era futebolista. Não era treinador, futebolista também não. Depois percebi que era médico, tesoureiro, porque falou em orçamentos. Depois é médico, porque ataques cardíacos e coisas desse género. Depois, andou ali espalhado. Ideias zero, não vi. Olha, o defesa direito tem que fechar. Depois vi uma não assumir. Estão a construir uma equipa de futuro. Quero ver quantos jogadores daquele de futuro estarão na equipa A. Eu vi foi entradas em janeiro do Miguel Costa, tem 30 e tal anos. Não é nenhum jovem. Vi jogadores virem da equipa A jogar na equipa B e não vi ninguém da B jogar na A. Porque vamos ver quantos jogadores desses conseguiram, estão de parabéns por terem conseguido ficar com o Lagoa e muito bem, porque o Lagoa é uma grande instituição e um grande clube, ficar na segunda divisão nacional. Mas eles estão corretos, atenção, eu se estivesse no lugar deles fazia o mesmo, do Dante ou do médico. Do médico comentador, fazia o mesmo. Eu fazia aquilo que ele fez. Jogava com as armas. Não se venha a dizer que não se quer subir quando se vai depois ao balneário dizer que é para subir. Isso fica muito mal, porque tudo se sabe. Mister, e agora um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos desta competição e as necessidades de melhoria. Estou a falar em termos de organização, competitividade. Eu ainda agora dizia ao Walter... Eu cheguei agora, portanto, eu sobre a primeira fase, eu não vou falar de uma coisa que eu não domino, eu não sei como foi. O que eu ouvi falar foi bem do Guia, do Armacenense, do Corteira. Eu não quero tirar aqui nenhuma destas equipas. O próprio Messinense também fez uma boa campanha. Eu ouvi falar bem destas equipas, portanto,
Como é que foi a prova? Não sei. A única coisa que notei agora na prova é isto. Por exemplo, o árbitro que nos veio apitar agora vinha do jogo com o Silves Corteira. Se calhar apitou jogos de manhã. Depois, este é um jogo, Silves Corteira, um jogo com uma intensidade, porque vai apitar jogos dos 6 primeiros. Com objetivos claros, não é? São jogos intensos, jogos difíceis. E depois arranca de Silves, podia ter arrancado do outro lado qualquer, não estou a pôr isso em causa. Arranca de Silves, chega tarde a Messinos, porque não consegue estar lá às 7 horas. As equipas já aqueceram, estão à espera dele. Depois ele pede-nos mais 15 minutos normal, porque quer que serenar, baixar. É normal, ele vem com uma adrenalina ter apitado o jogo e imagina que até pode se correr mal, então é difícil. E depois vai apitar o nosso jogo. Eu não estou a dizer que é o árbitro, é o fiscal de linha, mas é da equipa, são 3. Estão a ver? Eu sei, o árbitro foi aqui um e lá foi outro. Mas tentar encaixar isto tudo e ter a serenidade, é preciso estar muito bem fisicamente para fazer uma segunda parte. Eu dou-lhes valor por isso. Jogos intensos e conseguirem fazer, mas não se conseguem abstrair. E começam a ficar longe do jogo e a cometer pequenos gafos. Eles não cometem grandes erros. Cometem pequenos gafos, porque estão longe da falta, por vezes. Estão longe do ataque à bola. Porquê? Porque agora imagina, o Messinense está a perder 1-0. O que é que o Messinense começa a fazer? Colocar. Normal. Tem de se perceber, eu já vos disse, tem de se perceber os artistas que tens na tua frente e o futebol que vai jogar. Começa aqui a tentar chegar com a ala lateral, 2, 3 passos após o meio e colocar na área. Para ver, e isto é tudo muito rápido, o árbitro não tem. Começa a ver, imagina, há um agarrão, há uma coisa dentro da área, sabe o que é que acontece? Ele não vê. És prejudicado nitidamente. Pronto. Mas aquilo foi um ambiente fenomenal. Eu já não via há muito o ambiente daqueles, não vivia há muito o ambiente daqueles. Adorei. E aquilo é que nos faz crescer. Adorei o ambiente. Perdemos o jogo, temos de dar os parabéns ao Armacense por ter subido divisão e por nos ter ganho, que era um jogo complicadíssimo para eles. Também. Temos de dar os parabéns aos nossos jogadores porque foram enormes, lutaram enorme para que tivessem outro tipo de resultado. Eles saíram completamente esgotados. Temos que dar os parabéns a eles. Temos de dar os parabéns ao árbitro que deve ter apitado se calhar 3 ou 4 jogos e olha, até se saiu bem. Mas é isto, eu acho só... não me perguntem como é que pode isto melhorar, não sei. Para um jogo às 7 horas é muito complicado. O jogo ali naquela altura do jantar, aquilo... Vocês dizem, mas vocês treinam essa hora. Não, por exemplo, nós treinamos às 8h30, eu não sei a que horas treino o guia ou o quarteiro desse gasto, ainda treinam mais tarde, estão a ver? O jogo mais tarde, não sei, não vos posso... Não tenho solução para isto dos árbitros. E também não tenho solução para isto da hora do jogo. Eu acho que é uma hora muito tardia. A associação diz que não tem árbitros. Mas há equipas que depois conseguem jogar a essa hora. Estão a ver? Pronto, é complicado. É a única coisa que eu coloco aqui em termos porque eu não posso ter uma opinião com 3 ou 4 jornadas ou 5 jornadas. Eu acho que quem tem que ter opiniões são quem participou nisto até agora. O treinador do Corteira, o treinador do Loutano, o treinador do Armacenense. A ver, o médico do Lagoa. Eu acho que são pessoas que podem ter. Muito bem. E, Mister, agora uma pergunta do Walter Colosso. Bom, cumprimentar o Mister Luís e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Entretanto, a conversa anterior arrebentou com a minha pergunta, porque eu estava mesmo capaz de meter veneno aí nessa situação. Ia de encontro a isso, porque acho que aquilo foi mesmo completamente despropositado, mas já está dito. Mas eu apercebi-me aqui de uma coisa, e acaba por não ser uma pergunta, mas aqui um pequeno exercício de pensamento. Mesmo o Messinense não ganhando por 2, pode haver igualdade pontual entre o Loutano, o Guia e o Messinense, e aí deixa de contar o confronto direto, e passa a contar uma coisa que o Messinense tem muito boa, que é a diferença entre golos marcados e sofridos. Eu não sei se isto é completamente fidedigno no que eu estou a dizer, mas pela ordem do que eu estou a pensar, se o Loutano tem 16, o Guia 10 e o Messinense 10, se o Messinense ganhar, por exemplo, por 1-0 o Loutano faz 13, e depois ganha na última jornada faz 16. O Guia ganha o Armacenense, supostamente, supondo, não é? Faz 13 e depois ganha o Loutano, faz 16. Ficam 3 equipas com 16. Portanto, veja lá aí regulamentarmente, porque pode não ser a questão do 2-0.
É um campeonato a 3. Não sei se me quer meter uma cunha para o ano, para analista ou qualquer coisa, mas eu percebi-me dessa situação. Mas isso depois é conversas que vocês têm de falar aqui com o Emílio, que eu não sei como é que está a minha cláusula. Mas uma vez que me estragaram aqui a brincadeira, que eu ia já meter veneno para a gente dar aqui uma lição ao rapaz. É uma pena mesmo o rapaz do Lagoa, porque eu vi o Lagoa jogar esta semana, o que ele faz bem feito. Só que a humildade é uma coisa que quando não se tem paga-se muito caro. Desde aquele nosso programa que fizemos aqui um festival e que ultrapassámos todos os limites de visualizações, vocês sabem quantos jogos o Lagoa ganhou depois disso, não é? Eu vou responder, não ganhou mais nenhum. E porque ser propotente é uma arma que a gente dá aos nossos adversários. E é uma pena, porque o trabalho que ele faz é bom e a equipa joga bem. Ele é novo, ele vai aprender. Porque cada porrada que a gente dá no adversário é mais uma força que ele tem para nos... Na verdade, ele fez um bom favor ao Messinense. Sim, corretíssimo. E acaba por ir fazendo esse serviço, só contra o Lagoa é que é coisa. Pronto, acabou por não ser uma pergunta, mas acabou por ser este exercício. Mister, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas vá confirmar isto, porque pode não ser linear a história do 2-0. O 2-0 seria mais fácil porque ficam com vantagem no confronto direto. Mas mesmo assim, se houver equipas, as 3 equipas com 16 pontos, o confronto direto deixa de contar. Não tinha a noção disso, olha, obrigado, por acaso não tinha mesmo a noção disso. E eu até pensava que era o confronto direto. Não, é o confronto direto. Mas depois aqui acaba por não ser, porque o confronto direto entre a Guia e o Messinense é nulo, porque foi um 0-1-0. Irá a seguir ao segundo critério de desempate, que é os golos marcados. Foi um 0-0, isso mesmo eu pensava. O Guia, se o ponto ganha o Loltano, tem que ter vantagem no confronto direto. Portanto, o confronto direto deixa de existir. Tens total razão. Porque eu sabes, isto às vezes os resultados, Mas o 2-0 é mais fácil. Não, estava a ver que tínhamos perdido. Não sei porque tinha a noção que pensava que estava a fazer 2-0 para o Guia lá em casa. E não, ficou 1-0, isso mesmo. Ficou 1-0. Isso mesmo. É isso mesmo. Se tivesse 2-0 é que era assim, não era como eu estava a pensar. Se tivesse 2-0, se o Guia tivesse vantagem, tanto no Messinense como com o Loltano, depois subia o Guia, não é? Mas como há disparidades entre as vantagens, um tem vantagem sobre o outro. Por exemplo, neste momento o Messinense tem vantagem em igualdade pontual, tem sempre vantagem sobre o Guia porque vai aos golos marcados. O Guia tem -2 e o Messinense tem 0. 6 golos marcados, 6 golos sofridos. E o Loltano tem supostamente superioridade sobre o Messinense porque ganhou. Portanto, claro. Quando existir esta situação, deixa de contar o confronto direto, passa para o segundo critério, onde o Messinense é muito bom neste momento, a não ser que comece a levar golos agora. Esperamos que não. Senão não conseguimos ganhar a Olé. Muito bem. Mister, obrigado por dizer alguma coisa? Não, está tudo dito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Dizer a vocês que aquele jogo, por exemplo, eu estava ainda agora a falar do Guia, o jogo do Guia, nós também temos muita gente. Eu acho que o público tem-nos empurrado também, sim, para estes resultados, e é fundamental. É fundamental o trabalho que a direção fez, mesmo na preparação deste jogo, porque se juntassem as duas claques, aquilo não sei. A divisão de onde cada claque ficou, o número de pessoas que foram ver, foi excepcional. E isto nós temos que manter vivo isto. Agora apanhamos aqui um jogo aqui, bom, não se decide nada, é só um Benfica Sporting, mas não se decide nada, pronto. É que nós vamos jogar às 7 horas e o Benfica Sporting é às 18. Houve clubes que conseguiram mudar, não sei se vocês repararam, mas houve clubes que conseguiram mudar a hora do jogo. O Silves, o Corteira, o Silves com o Silves é com o Imortal, é às 3 horas. Pois eu percebo, nós já era as últimas 3 jornadas, seria complicado. E o Corteira também, que acho que é com as Ferreiras, também é às 3 horas. Portanto, estão a ver, isto foi importante. Devem ter mudado, foi todos para as 3, porque na primeira divisão também é as últimas 3 jornadas. Pois, então se calhar mudaram. E nós ficamos às 7. Pois. Ficamos ali às 7 horas, vamos estar sozinhos.
Sujeitamos a estar sozinhos. O Helder tem que oferecer umas cervejas à Claque para lhe propor isso. Agora que já está aqui em direto até, olha. Está feito. Já está. Muito bem. Já está. Mister, agradeço a sua presença mais uma vez e desejo de sucesso para o futuro, Mister. Olha, eu também para vocês e olha, obrigado pelo convite, é sempre um gosto, é sempre um gosto de conversar. Walter, prazer, hein? Um abraço. Tá. Obrigado, Mister. Um abraço. Obrigado. Muito bem, vamos continuar o programa, agora com o Walter Colasso, para analisar a 8ª jornada das Ligas. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Olá Emílio, bem-vindo. Olá Emílio, sim, eu tenho um comentário de abertura que queria dar desde já os parabéns ao Armacenense pela subida de divisão. Ser mesmo muito sincero, nunca pensei, sabia que era uma equipa muito forte e é candidato e super merecido, mas depois de eu ver o último jogo que eu vi na primeira fase, a forma como o Armacenense perdeu na guia, defensivamente pensei que eles não iriam conseguir. Conseguiram se reinventar, reorganizar atrás, mudar o sistema e subir de divisão com todo o mérito, sem dúvida nenhuma. E sei que tenho lá pessoas amigas e que jogam lá e fico feliz também por elas terem alcançado o objetivo. E dar os parabéns também à equipa de juvenis do Farense, que foi campeã da 2ª Divisão Nacional e vai para o ano militar entre os grandes clubes do nosso país, que é onde o Farense pertence. No caso do Sub-17, mas também era bom que os séniores conseguissem fazer o mesmo. Pode ser que eles metam um olhinho mais abaixo e consigam de forma a que, como inspiração, consigam a manutenção de divisão. Era por aqui que queria começar, Emílio. Muito bem. E Colasso, antes das ligas, de recordar que o processo sobre as alegadas agressões ao árbitro por jogadores do Alvorense, naquele jogo Armacenense Alvorense, foi arquivado. Um comentário. Estava mesmo desejando da gente começar a falar deste assunto. Eu vou-lhe ser sincero, na altura critiquei e disse que as coisas não se deveriam fazer assim. E é importante aqui relembrar, e não vou ter medo de dizer isto, vou mesmo dizer, apesar de, ainda há pouco estávamos a falar com o Mister, acho que a arbitragem este ano e dos jogos que eu vi, ainda não vi nenhum jogo que a gente possa dizer que os árbitros tinham influência no resultado, que significa, e que nem temos falado aqui, que significa que é uma coisa ótima e que a arbitragem tem sido de alguma qualidade. Agora, aquele comunicado que houve por parte do núcleo de arbitragem, que a gente já tínhamos falado, da NAF, que eu posso dizer, e tenho aqui, que fui buscar, pensava que se fosse eu tinha apagado logo, tinha vergonha, a dizer, a acusar, até posso-vos ler rapidamente. Os núcleos de árbitros e filiados na Associação de Futebol Algarve devem expressar toda a solidariedade contra o árbitro, não vou dizer nomes, que eles meteram aqui, não vou dizer nomes, que não se faz, que foi agredido cobardemente, pelo atleta, esse posso dizer, porque agora temos de sair em defesa, Mário José Batista Macário, isto foi uma publicação que a Associação do Árbitro fez a defender o árbitro. E agora, como a Conect TV já publicou, saiu comunicado a dizer que não foi confirmada qualquer agressão e que assim o Conselho de Disciplina decidiu arquivar o processo de inquérito, nomeadamente a acusação de agressão apontada ao jogador do Alvorense. Portanto, isto significa que se este núcleo de arbitragem confia no Conselho de Arbitragem que acabou de emitir, ou que há uns dias este comunicado, significa que iliba o atleta. Ficava muito bem, da mesma forma que o acusaram, agora um pedido de desculpas, porque certamente ele tem família, tem mãe, tem mulher e tem filhos, e se fosse eu ficava muito desagradado com aquilo que se passou. E é provável que ele também tenha feito, e na palavra do Alvorense eles também se queixaram. Portanto, da mesma forma que o acusaram, até em tom de sugestão, então não era bom a gente se calhar um pedidozinho de desculpas e por dizer que afinal é que a gente somos acusados de muitas coisas, mas só que depois de sair a decisão é que conta, não é? Ao fim e ao cabo, então afinal não houve agressão nenhuma e a gente decidiu julgar o rapaz logo.
e nomeadamente a identificá-lo com o nome, com essas coisas todas. Muito feio, não se faz. Esse núcleo não é tribunal, não é ninguém para julgar ninguém, e para um dia depois ou 10 dias depois estar a forma como eles fizeram o comunicado. A gente fazer um comunicado para apoiar um árbitro que supostamente foi agredido, não é necessário a gente atacar a pessoa que o supostamente agrediu, alegadamente agrediu, e que para todos os efeitos agora foi completamente ilibado de qualquer agressão, de qualquer coisa. Portanto, já me cheirava a isto e não podia deixar passar em branco, Emílio. Peço desculpa. Muito bem. Colasso, vamos para a Liga de Ouro, 8ª jornada, quando faltam disputar 6 pontos, os armacenenses já garantiram a promoção ao primeiro escalão, faltando ainda discutir a questão do título. Por outro lado, Loutano, Messinense e Guia vão ter uma conversa a 3. O Loutano B de Dante Yurdes confirmou a candidatura ao vencer por 3-0 na visita ao Quarteira de Carlos Mota. O Guia de José Viegas insiste em não desistir e venceu por 4-1 na recepção do Lagoa B de José Araújo. No jogo cartaz da jornada, o Armacenenses de Rui Alves visitou o Trevo de Messines e de Luís Coelho, que esteve ainda agora aqui, e carimbou a subida, comprometendo as aspirações da equipa da casa. Na próxima jornada isto vai escaldar, vamos ter o Quarteira Lagoa B, empate 1-1 na primeira volta, Armacenenses Guia, com os armacenenses a vencer 3-1 na primeira volta, e o grande Loutano B Messinense, que na primeira volta o Loutano venceu por 3-2. Vai ser, no mínimo, escaldante. Comentário, Colasso. Emílio, olha, eu vou-lhe dizer, eu acho que o Quarteira, fiquei muito agradado com o Quarteira ao início, realmente o Quarteira está em decréscimo. Eu acho que a primeira parte era 1-0, acabaram por perder por 3-0, fora completamente de qualquer decisão, deixando um Loutano à beira de pontuar e de poder subir divisão, de ganhar e de poder subir divisão. Em relação ao Guia com o Lagoa, esta semana não tive muita possibilidade de ver jogos, vi a primeira parte deste jogo, fui e vi-me logo embora porque não tinha grande... o jogo foi muito tarde e pronto, e é muito difícil. Vi a primeira parte e do que eu vi, vou-lhe ser sincero, os primeiros 20 minutos o Lagoa foi muito superior. Epá, eu não me canso de elogiar o Mr. José Araújo, eu não me canso de elogiá-lo em relação àquele trabalho daqueles rapazes que ele... a gente às vezes diz coisas muito benditas, não quer dizer que sejam sempre 100% daquilo. Ele veio aqui com aquele discurso muito bendito e aquela capacidade de comunicação, só que nem todos os jogadores que jogaram no sábado são jovens que se vamos lançar não sei para onde. Agora, que eles jogam muito bem, que existe trabalho ali bem feito, sem dúvida nenhuma. Eu até pensei que eles nos primeiros 20 minutos resolviam logo o jogo, fizeram 1-0 e podia ter sido ainda pior. Bom, depois o Guia equilibrou o jogo, dado aquilo que eu tinha dito, que apesar da forma como o Lagoa joga, o jogo pelo jogo, sempre para a frente, acaba por ser mais permeável atrás, e depois existe uma expulsão, e já com o Guia a ganhar, e depois pronto, acaba por o Guia fazer uma vitória, alargar a vitória. Tenho muita pena. Agora já percebi, no outro dia já percebi onde é que o Mister, que eu acho mesmo graça, onde é que o Mister foi buscar aquela loucura toda que ele tem naquela cabeça. Já percebi qual foi a escola dele, mas pronto, no outro dia que eu percebi isso. É engraçado, ele tenta se deixar das pessoas à volta dele e de toda a gente, e foca naquilo que ele está a fazer bem, que é aquela equipa a jogar a bola como joga, que aí sim eu tenho de dar razão. Este jogo do Armacenense depois podia cair para os dois lados. O Messinense é um clube que defende muito bem, e já o tinha feito na Guia. Quanto ao Armacenense, que ofensivamente, apesar de ter aqueles atletas todos com grande qualidade, não conseguiu materializar, fez um gol. O que me disseram a mim é que poderiam ter feito mais, apesar do Messinense ser uma equipa que nunca desiste de nada e das equipas com mais alma que vi nesta fase, para dizer a verdade. Emílio, desculpa, em relação ao lançamento da próxima jornada, não com nenhum gosto pessoal, mas como eu disse ao Mister há pouco, para dar confusão, o brutal seria o Guia ganhar o Armacenense, porque agora o Armacenense já não precisa,
já subiu de divisão. O Messinense ganhar o Loltano, o Mr. Dante já sabe que eu faço estas projeções falhadas, mas não há problema. Isto era para ficarem todos com 16, que é para depois, na última jornada, levar até ao fim, na última jornada, ser uma confusão total e ser mais engraçado. É só mesmo por causa disto que eu projeto os resultados assim. Ficando aqui a faltar, Emílio, um resultado, que eu só falei em 2, não foi, Emílio? Foi? Não, o outro foi o Cordeiro. Ok. O Loltano Cordeiro. Ok, é isso mesmo. Muito bem. E vamos para a Liga de Prata, então. Oitava jornada. Quando faltam disputar 6 pontos, as Mentas do Desporto estão a 2 pontos do líder, que vão defrontar, curiosamente, na próxima jornada. Portanto, previsão de grande ponta final nesta Liga de Prata. A Mentas do Desporto de Manuel Carretas somou o 4º triunfo consecutivo, ao receber o Juventude Campinense de Paulo Cavaco e vencer por 3-0. Padernense Clube de Nelson Moutinho e a União Sambrazense de Fábio Teixeira concordaram no empate a 1 golo. O Carvoeiro United de Eduardo Marques, depois de vencer o Padernense, voltou a ganhar por 3-1 na recepção do Estrela Bensafrim de Miguel Marreiros. Na próxima jornada, um jogo que pode decidir a liderança, vamos ter o Bensafrim Padernense, na primeira volta 1-0 para o Padernense, Campinense Carvoeiro, na primeira volta empata 2 golos, e Mentos do Desporto Sambrazense, que o Sambrazense venceu por 2-1 na primeira volta. Comentário. Emílio, vou já lançar aqui um reto para darem o... Parece-me claramente que o prémio do treinador de revelação é o Mr. Manuel Carretas. Não há hipótese. Eu, sinceramente, o que era o início e o que é o Mendes agora? Volta e meia, cruzo-me com a carrinha do Mendes está em todo o lado. No outro dia fui para o lado de São Rafael, aqui de Albufeira, encontrei a carrinha do Mendes. Vou não sei para onde, chego aqui na guia, encontro a carrinha do Mendes. Então, mas onde é que estes gajos andam? Estes gajos estão em todo o lado. Olha, o que é certo é que eles têm feito uma época brutal, muito longe daquilo que eu podia pensar. Longe de mim aquela brincadeira do Algarvense, porque o projeto do Mendes, o início e o ano passado era completamente diferente do que é este ano, ainda bem, porque vai trazer muita competição, excelente vitória, nada a dizer, um resultado muito bom no Padronense, apesar de ser em casa, empate com o líder sambrazense, que é uma equipa que deve ser difícil ir gerindo aqueles rapazes por nível de motivação, mas acaba por ser um excelente resultado. E um excelente resultado também para o Carvoeiro, diante de um Bensafrim que nesta parte eu esperava um bocadinho mais, para ser verdadeiro. Emílio. E na próxima jornada? Na próxima jornada, eu gosto sempre muito da malta de Bensafrim, meter aqui o Bensafrim a ganhar em casa, porque a ver se fazem mais uns pontinhos. Um Carvoeiro a ganhar fora o Campinense, nunca se sabe o que é que o Campinense vai fazer, e vamos ver teste de fogo para o Mendes, se isto com o Sambrazense eles vão conseguir uma vitória no seu reduto. Muito bem, e vamos para a Liga de Bronze, 7ª jornada e última, tudo decidido com o Faro e Benfica a sagrar-se vencedor desta Liga. Na última jornada, o Faro e Benfica recebeu o Marítimo Olhanense de Ricardo Viegas e venceu por 5-2, e com isso venceu a tal Liga de Bronze. E nesta jornada e nesta Liga ainda falta disputar o jogo entre o 4 Clube de Paulo Lopes e o Odiaxer B de Daniel Moreira. Parece um castigo. Comentário. Muito difícil. Esta fase é muito difícil. E digo-lhe já que em relação aqui as equipas B andarem aqui é normal, porque os miúdos, mas mesmo não há problema, porque os miúdos ganharam muito calo e fez-lhe bem. Em relação ao Faro e Benfica e à direção do Faro e Benfica, espera-se que o Faro e Benfica para o ano uma equipa mais competitiva, porque o Faro e Benfica faz falta nas alturas de decisões. É outra equipa que consegue meter muitas pessoas a par do Messinense, a par do Armacenense, é uma equipa que faz falta na altura das decisões. Esperemos que eles consigam para o ano fazer uma equipa mais competitiva para poderem andar nas zonas de decisões. Muito bem. Em relação à lista dos melhores marcadores,
O Sandro Cabral do Guia soma agora 26 golos, está em primeiro lugar. Em segundo, o André Sustelo do Messinense com 18 golos, seguido por Tiago Pelé Costa dos Armacenenses e por Juninho Paraíba, também dos Armacenenses, com 17 golos. E agora os destaques, Lácio. Emílio, tal e qual como eu disse no início, claro que a gente tem sempre de destacar, por exemplo, o Sandro que fez um hat-trick e não há outra forma de o dizer, mas destacar e a gente destaca assim, e aqui neste destaque é um bocado injusto, porque é sempre os atacantes, mas destacar aqui a forma como o Armacenense se reinventou defensivamente de algum tempo para cá, com a ausência de outros jogadores, conseguiu-se reinventar e está aqui está o grande segredo do Armacenense. A gente fala sempre nos jogadores que desequilibram, no Januário, no Pelé, no Juninho. A gente fala sempre nestes atletas, porque são aqueles atletas que mexem o olho a mim também, que são os jogadores que decidem jogos e que fazem coisas diferentes, mas o verdadeiro segredo do Armacenense e na subida de divisão está na organização defensiva que eles não tinham, que eles conseguiram se reorganizar e jogar de outra forma, e que eu ia dizer assim, e que eu não pensava, mas eu também penso muitas coisas que não são verdade, mas que eu não pensava, e devido muito que alguém que viu alguns jogos deles, que a forma como eles jogam agora não é a forma como eles jogavam na primeira fase defensivamente, e isso tem todo o mérito, dar o mérito àquela organização defensiva, àquela malta, e muitos parabéns a todos por terem subido divisão e de regresso à primeira do Algarve. Muito bem, agora resta aguardar pelo fim de semana e na próxima jornada. Obrigado, Walter, pelos comentários. Terminamos a edição de hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.